novamente o irmão Cícero. Gostaria de falar um pouco sobre o Evangelho, pregar o Evangelho. Queridos, eu gostaria de deixar dois textos para a meditação de vocês. O primeiro está em Atos. Você que tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos, que são as atitudes dos apóstolos. Atos capítulo 7, versículo 47. Eu gostaria de falar e ao mesmo tempo chamar você para pensar comigo. Será que seguir a Jesus significa estar numa religião? Será que seguir a Jesus significa fazer parte de uma denominação evangélica, seja ela qual for, ou católica, que neles costumam dizer católico apostólico romano, e nem segue o católico de universal, nem segue a doutrina dos apóstolos, e às vezes nem é romano, é pernambucano. Então será que ser discípulo de Jesus significa estar dentro de uma religião? De uma denominação? Bom, a Bíblia responderá. Atos capítulo 7, versículo 47, está escrito assim: Salomão lhe edificou casa. O rei Davi queria fazer uma casa, mas quem acabou fazendo essa casa foi Salomão, seu filho. Mas o Estevão, cheio do Espírito Santo, diz que, apesar de Salomão ter edificado essa casa, o 48 diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta do Antigo Testamento. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Então é possível fazer uma casa na terra para Deus? Será que é possível? Será que Deus tem uma casa aqui na terra, que Ele habita dentro dessa casa, irmão? Pelo meu ponto de vista, Deus ele não habita em paredes, e sim em pessoas. Amém. Porque se Ele habitasse em paredes, então quer dizer que, vamos supor, tem várias denominações. Então Ele vai habitar cada dia em um lugar? Perfeitamente. Cada dia numa denominação Ele vai habitar ali? Porque estão colocando Jesus dentro de vários templos, né? Irmão, diga, será que é assim que o Senhor Jesus habita em paredes? Ele tem uma casa aqui na terra que Ele está lá dentro? É estranho que estão fazendo o templo de Israel, templo de Salomão. Peraí, templo de Salomão estão fazendo? Templo de Salomão. Mas não deveria ser reconstruído em Israel? E é no Brasil, É né? estranho, aqui no Brasil Poxa. tem um cidadão aí que diz ser homem de Deus que está tentando construir o templo de Salomão. Depois nós vamos procurar aqui na Bíblia para ver se está escrito que esse templo de Salomão vai ser construído no Brasil, né? É templo dos milagres, templo de tudo quanto é coisa. Sempre levando a crer o ser humano, a grande multidão, que ali realmente é o lugar de Deus. É o lugar que Deus habita, é o lugar onde Deus vai falar contigo. É estranho pensar nisso. É estranho a gente olhar dessa forma e analisar, segundo a luz da Bíblia, e tirar uma conclusão. Amém. Amados, a gente está fazendo esse questionamento para você pensar. Observe que eu vou falando devagarzinho para que você pense. Porque a Bíblia manda a gente fazer um culto racional. Raciocínio. Culto é cultuar a Deus com cultura, entendimento. Não tem nenhum teólogo no Brasil nem no mundo que consiga dizer que isso que eu estou pregando está errado. Porque quando foram mostrar um templo para Jesus, olha que templo bonito, ele falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Não é para ficar nenhuma em cima da outra, porque isso não era mais para ser construído. Agora, eu tenho percebido que os irmãos costumam dizer: vamos na casa de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui: que casa me edificareis? Irmão Douglas, será que em vez da gente ir na casa de Deus, será que nós não somos a casa de Deus? Nós somos a casa de Deus, porque Ele habita em nós, não em paredes. Bom, vamos para a palavra? A Bíblia diz que aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, como alguém me diz: vamos lá em determinada igreja buscar o Espírito Santo,
Como buscar o que está em mim? Bom, até hoje eles continuam buscando o irmão Edgar, porque ainda não encontrou. Porque alguém busca o que não tem. É verdade. Amém? É verdade, isso mesmo. Buscando. De passagem tem um dia específico, até mesmo para a busca do Espírito Santo. Busca o Espírito Santo toda semana e parece que não encontra, porque realmente não é o lugar. Obviamente. Então, se está buscando toda semana, e tem pessoas que estão há 50 anos buscando o Espírito Santo, dia domingo, amados, o Espírito Santo habita em um templo, que somos nós. Nós, sendo esse templo, você tem que ter a convicção. Então, quando nós nos reunimos num local de reunião, é simplesmente para adorar a Deus em reunião. Porque quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Mas não que o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está aqui. Está em cada um de nós. Então nós somos a habitação de Deus, a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas eu tenho percebido que a religião tem falado muita coisa em nome de Jesus, da qual Jesus não mandou falar. Porque tudo eles dizem em nome de Jesus. Mas quando Jesus falou fazer tudo em meu nome, quer dizer, seja representante meu. Fale aquilo que eu já disse nas Escrituras, na palavra. Falar em nome de Jesus é ensinar o que ele ensinou. Mateus capítulo 28, meus amados irmãos, com muito respeito, analise essa palavra até o fim. Faça que nem os crentes de Bereia, que depois foram conferir na palavra. E se você tiver argumento, pode questionar no site, no blog, pode questionar. Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus, no versículo 19, disse assim: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente, ele mandou: ide e fazei discípulo. O que é discípulo? É aquele que está debaixo da disciplina de um mestre. Agora, amados irmãos, será, irmão Edgar, que hoje, as igrejas de hoje, está ensinando aquilo que Jesus ensinou? Eu acredito que não. Eu acredito piamente que não. Segundo a versão aqui da minha Bíblia, diz: portanto, ide e ensinai. Sim. É a mesma coisa que fazer. Para fazer o discípulo, tem que ensinar conforme o ensino do mestre, conforme a doutrina do mestre, não uma outra doutrina conforme o meu querer, conforme o meu agir, do jeito da minha vontade. Dizendo aqui, portanto, ide e ensinai todas as nações. Todas as nações. Então tem que ensinar. Ensinar de que forma? Da forma do mestre. Amém. Irmão Douglas, eles hoje se reúnem muitas pessoas para buscar coisas materiais. Tem até o culto da prosperidade, a corrente dos 318. Tem o culto dos empresários. Mas será que Jesus, em algum momento na Bíblia, ele ofereceu o reino da terra? Você conhece algum texto que Jesus orou para alguém ter alguma coisa dessa terra aqui, material, carro, casa, essas coisas? Não, Deus ele mandou ir buscar a salvação. Sim. Ele pregou o reino, então, do céu. O reino do céu. Amém. Irmão, diga, quem foi que ofereceu o reino dessa terra? Chegou para Jesus e disse assim: se você me adorar, tudo isso te darei. O próprio Satanás ofereceu isso lá no pináculo. Ofereceu para Jesus, mostrou para ele o reino da terra. Se prostrado me adorares, darei tudo isso. Pois os pastores aí estão pregando hoje, se você for na igreja adorar a Deus, Deus vai te dar todas essas coisas. Mas, amado, de Gênesis e Apocalipse não temos base para isso, porque inclusive no Antigo Testamento, Deus já fala desde o princípio, Adão, do suor do teu rosto comerás. Paulo diz: aquele que não quiser trabalhar também não coma. Então, alguém está ensinando errado, e esse alguém não somos nós. Então, para você já saber quem é o pastor Cícero, o pastor Edgar, os diáconos que estão comigo aqui, Douglas, Rocha, nós pregamos o Evangelho de Jesus do jeito que está escrito. E o capítulo 20 diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu mandei. O versículo 20 do capítulo 28 está escrito: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, primeiramente, ser discípulo de Jesus é ensinar o que ele ensinou, e não ensinar por partes, mas ensinar tudo, porque está dizendo: ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é necessário, amado, em vez de você estar na igreja, você precisa ter a igreja dentro de si.
É por isso que aqui eu não chamo ninguém para a igreja, eu chamo você para entender o que é a igreja. Então Jesus nunca fundou uma religião. Hoje você pergunta para a pessoa: você ama Jesus? Ele fala: sou assembleiano, sou batista, sou católico, sou luterano, sou arminiano. E cada um segue: sou wesleyano, sou da metodista. O que eu sou? Eu sou o que a Bíblia manda eu ser. Eu sou um discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. O Jesus da Bíblia nunca criou uma religião. Então o que é ser discípulo de Jesus? É estar dentro de uma denominação, cumprindo todas as regrinhas dos pastores? Não. Você pode até se reunir em um local de reunião, pode até ter uma denominação. O meu problema não é o nome na frente. O meu problema é o que tem ensinado daquilo que não é a palavra. Então você quer fazer parte dos discípulos de Jesus? Você precisa estar no local que ensina verdadeiramente aquilo que Jesus ensinou. Irmão Douglas, você tem aprendido com Jesus aqui? Sim, tenho muito. Aprendi bastante. Você está aqui há aproximadamente de 2 a 3 anos com a gente, é isso? 2 anos. Amém. Irmão Edgar, esse período que nós temos estado aqui junto, muitas pessoas têm nos ofendido, dizendo que a gente, entre aspas, está tocando nos ungidos de Deus. Mas engraçado que ninguém prova que eu estou errado. Então, antes que você pense que eu acho que eu sou o dono da verdade, talvez eu seja, porque esta é a verdade, ela é minha. Agora, nós temos ainda alguns irmãos que têm pregado o verdadeiro Evangelho. Nós temos. Nós conhecemos alguns homens de Deus que estão pregando o verdadeiro Evangelho. Mas eu tenho plena certeza que 99% está fora da palavra de Deus. E está ensinando somente as doutrinas dos homens. Então, a melhor coisa, irmão Edgar, é a gente aprender com Jesus. Por isso nós costumamos dizer que aqui na nossa reunião, quem é o professor, irmão Edgar? É Jesus. Quem é a matéria? Jesus. O professor é Jesus, porque ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o professor é Jesus. E a matéria também é Jesus. O livro é a Bíblia. Amém. O livro é a Bíblia. A matéria é Jesus, porque ele disse: as escrituras testificam de mim. Então não existe Bíblia sem Jesus, não existe Evangelho sem Jesus. Não é possível ser discípulo se Jesus não for o professor e a matéria. Então ser um discípulo de Jesus é seguir aquilo que ele ensinou e estar no local de reunião que ensina aquilo que ele ensinou. Você conhece, no início do site tem o que nós pensamos sobre a igreja. Dá uma olhadinha lá que você vai ver o que nós pensamos sobre a igreja. Está escrito no Quem Somos, você vai ver o que pensamos sobre a igreja. Amém, irmão de cadeira, sua palavra. Com licença, pastor Cícero. E é importante a gente analisar esse versículo 20 da maneira que ele está mostrando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a parte B, bem claro: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está com quem? Com aquelas pessoas que guardam. Que guarda a palavra. Tudo que ele tem ensinado, tudo Os que ele tem mandado. que guardam a palavra. Não adianta simplesmente não eu ouvir, eu simplesmente, eu vou aqui ensinar da minha maneira. Ele está com quem ensina de maneira correta e com quem também aprende de maneira correta. Não adianta de repente eu estar num templo ou estar numa denominação onde eles chamam igreja e lá estão ensinando errado. Lá estão ensinando totalmente ao contrário do que a Bíblia diz, que é o livro de Deus, é o livro que realmente Deus fala com o ser humano. Amém, pastor Cícero? Amém. Posso ressaltar uma pergunta? É que dizem assim: eu li tal coisa e estava dizendo que era para mim. Só que, na Bíblia, só que as pessoas têm que interpretar o que está dizendo a palavra. Tem ensinamentos que era para hoje, que são para hoje, e ensinamentos que era para o povo de Israel. Muito bom, Douglas. Amados, o que o Douglas está falando é que nós devemos entender que a Bíblia foi um livro escrito para vários povos. E os ensinamentos para a igreja estão no Novo Testamento, especialmente a partir de Jesus, mas sabendo que algumas coisas que Jesus pregou foi para os judeus. É por isso que ele faz questão de dizer que no finalzinho ensine a guardar todas as coisas. Cristo crucificado é o Jesus da igreja. Amém.